A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que alegria mais uma vez nós estarmos aqui juntos e reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Meu irmão, hoje nós estudaremos o capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos, da nossa igreja sede, sob direção da nossa querida pastora Loide Ramos. Meu irmão, o capítulo de número 6, ele é um capítulo que ele vai ser dividido em duas partes. Do versículo 1 até o versículo 11, nós vamos observar que Paulo ele vai estar falando acerca de litígios que ocorriam entre os irmãos. E do versículo 12 ao versículo 20, nós vamos observar que Paulo ele vai falar um pouco acerca do nosso corpo como membros de Cristo, correto? Então, hoje nós iremos dividir esse estudo em duas partes. Então, iniciando a primeira parte, versículo 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Neste versículo, Paulo, ele muda um pouco o tópico, deixando de lado a imoralidade tratada no capítulo anterior. Todavia, é importante notar a conexão. Em primeiro lugar, o tópico sobre a imoralidade não for ainda deixado para trás, pois ele reaparecerá no versículo 9. Em segundo lugar, as falhas dos coríntios, no tocante às ações legais, são um aspecto do problema já discutido no capítulo 5, a saber, uma doutrina fraca da igreja. Da mesma forma como os crentes não são responsáveis por regulamentar as vidas de não crentes, assim também os não crentes não têm poder de disciplinar a igreja. Se os coríntios entendessem a relação entre a comunidade dos israelitas e a comunidade cristã, eles entenderiam ser um absurdo que os crentes saíssem da igreja para solucionarem suas disputas. Quem poderia imaginar um gentil pagão resolvendo disputas entre israelitas no deserto? Este texto não comenta sobre o papel legítimo das autoridades civis em julgarem questões que Deus pôs sob eles. E aí nós seguimos e vamos observar o seguinte, do versículo 2 ao 5. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a essa vida, pondes na cadeira os que não são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? O absurdo da situação em Corinto torna-se mais claro quando a pessoa reconhece que, na consumação da história, os crentes participarão juntamente com Cristo no julgamento, não somente dos incrédulos, mas também dos anjos. Até o menos qualificado entre os crentes de Corinto estava em melhor posição do que um incrédulo para arbitrar as disputas na igreja local. É isso que Paulo está falando aqui. Versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Essa notável pergunta que Paulo deixa demonstra o quão crítico era o princípio da comunidade para o apóstolo. Certamente o ponto aqui não é que os crentes estavam sendo encorajados a aceitar abusos da parte um dos outros. Afinal, a injustiça nem ao menos deveria existir dentro da comunidade cristã. Que tais injustiças existissem e que são, de fato, realizadas pelos crentes uns contra os outros, demonstra o quanto aqueles crentes haviam caído. No entanto,
Se os coríntios entendessem as sérias implicações de todas as coisas impróprias que ocorriam em sua igreja, e se apreciassem as qualidades que devem caracterizar os crentes, eles se disporiam a sofrer as injustiças muito mais do que impor desgraça à comunidade cristã, expondo publicamente os seus delitos nos tribunais civis. Então aqui a gente percebe que Paulo ele chama Corinto e diz, olha, tá errado isso aí que está acontecendo. Resolvam os problemas de vocês entre vocês. Não levem para os pagãos coisas que vocês podem realizar entre si. Acordos que vocês podem realizar entre si. E aí nós observamos que Paulo, ele volta para a questão da imoralidade. Ele retorna à questão da imoralidade. E ele diz o seguinte, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Versículo 10. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, que as coisas deste mundo são incompatíveis, meu irmão, com o reino de Deus, isso é um princípio recorrente nas Escrituras. Levanta-se a questão se alguém poderia ser salvo, visto que todos os homens são ímpios. A resposta de Paulo é dupla. Por um lado, Deus deleita-se em justificar o ímpio. Já por outro lado, aqueles a quem Deus justifica, ele também santifica. Paulo está confiante que os coríntios eram crentes verdadeiros, justificados e santificados. E que o seu atual mau comportamento era uma anomalia que poderia ser corrigida. E somente a persistência na iniquidade seria uma indicação de que a igreja em Corinto estava vivendo uma fé fingida. E que deste modo, se eles não se arrependessem, eles não teriam um lugar no reino de Deus. Todavia, Paulo ele conclui dizendo, e é o que alguns têm sido, versículo 11, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, Corinto, não olhe mais para trás. Altere o estilo de vida e olhe para Cristo, porque por intermédio de Cristo, todos vocês foram santificados. Por intermédio de Cristo, todos vocês foram purificados. Por intermédio de Cristo, todos vocês foram santificados. E aí nós entramos na segunda parte, que é do versículo 12 em diante. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo pode estar citando declarações provavelmente comuns em Corinto, que eram empregadas para justificar ou desculpar comportamento imoral. A resposta de Paulo sugere que, ainda que houvesse um elemento de verdade naqueles slogans que os crentes de Coríntios estavam utilizando, eles tinham pervertido aquelas declarações. De fato, as qualificações do apóstolo têm efeito de negar o próprio ponto das declarações. E ele termina enfatizando o nobre propósito para o qual Deus nos deu um corpo. Deus nos deu um corpo não para nos prostituirmos, mas para que utilizássemos o nosso corpo para a glória e honra do nome do Senhor. Versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Essa referência à ressurreição
ela faz uma conexão entre uma doutrina inadequada e uma vida deficiente. Sofrendo a influência do pensamento grego, muitos dos crentes de Corinto parecem ter tido desprezo pelo corpo, chegando ao ponto de negar a futura ressurreição. Dotados de uma doutrina tão fraca, alguns deles podem ter considerado as relações sexuais como inerentemente pecaminosas por terem lugar através do corpo. Um grupo diferente de coríntios, influenciado pela mesma doutrina falsa, ao que tudo indica, tomou uma posição diferente, visto que não importa aquilo que o homem faz com o corpo. Até o próprio comportamento sexual promíscuo não seria errado. E era isso que a igreja em Corinto estava fazendo. Para eles, já era comum esses comportamentos sexuais ilícitos que desagradavam a Deus. Esses comportamentos estavam desagradando a Deus. E nós percebemos o seguinte, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. O contraste não é que a união com Cristo é algo espiritual, ao passo que a união sexual com a prostituta é algo físico. Paulo já havia destacado no versículo 15 que a união com Cristo envolve o corpo. Envolve o corpo. Aqui, um espírito provavelmente seja referência ao Espírito Santo. Através do Espírito Santo, nós nos tornamos unidos com Cristo. E essa sublime união proíbe nós entregarmos os nossos corpos a uma prostituta. Proíbe nós entregarmos os nossos corpos em relações sexuais ilícitas. Se aquilo que Paulo condena aqui tinha algo a ver com as prostitutas que serviam no templo da deusa Afrodite, então as implicações religiosas da imoralidade manifestada entre os crentes de Corinto ficariam ainda mais óbvias. Então aqui, meu irmão, Paulo também poderia estar fazendo uma conexão com o templo que havia naquele local da deusa Afrodite. E deste modo, aquele povo estava se entregando à imoralidade com aquelas prostitutas, sacerdotisas daquele grande templo. Mas o que se deixa notório aqui é que a igreja do Senhor deve se guardar das relações sexuais ilícitas. Nós temos que fugir da prostituição. Nós temos que fugir do adultério. A relação sexual, ela deve ocorrer somente no casamento, entre o esposo e a esposa. E nós observamos o seguinte, versículo 18, fugir da prostituição. Ou seja, aquela igreja talvez estava utilizando mecanismos que não estavam sendo bem recebidos. Meu irmão, a palavra do Senhor diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Coloque uma coisa na sua cabeça, meu irmão, nós resistimos o diabo. Todavia, quando trata-se da prostituição, nós fugimos. Nós fugimos, porque muitas vezes a gente acha que confiando no nosso domínio próprio, nós conseguiremos vencer. Mas só há uma forma de vencer a prostituição, e é fugindo. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O sentido dessa passagem, ele parece o seguinte, que há muitos pecados que podem ser cometidos contra o corpo. Não obstante, Paulo nos ensina que a união física envolvida na imoralidade sexual reveste-se de consequências especiais, porque interfere com a nossa identidade cristã, como pessoas que foram unidas a Cristo por intermédio do Espírito Santo.
Meu irmão, é por isso que Paulo ele fala dessa forma, porque as relações sexuais ilícitas, elas mexem na nossa identidade cristã. Elas acabam com a intimidade que o homem tem com Deus e atrapalha na relação entre o crente e o Senhor. E aí Paulo ele encerra no versículo 19, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Neste ponto, Paulo aplica ao indivíduo o conceito da igreja como novo templo onde Deus habita. Apesar de devemos estar conscientes desse caráter pessoal, da residência do Espírito em nós, a ênfase das Escrituras recai sobre a identidade coletiva do povo de Deus como um templo santo e como uma casa espiritual. Ou seja, meu irmão, nós temos que dia a dia buscar a nossa santificação. Nós temos que buscar santificar todos os dias o nosso corpo, porque nós somos templo e habitação do Espírito Santo. E ele encerra dizendo no versículo 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meu irmão, uma vez eu escutava uma pregação, e o pregador ele dizia o seguinte, que existem fases que o cristão ele passa, momentos que o cristão passa. A primeira fase que nós passamos é a justificação. É o momento em que Deus retira cada um de nós daquela lama. Deus nos retira da lama e nos justifica. Já o processo de santificação, meu irmão, ele vem com o tempo. A justificação ela vem no momento que nós aceitamos a Jesus. Já a santificação, ela acontece até o dia em que Cristo retornar. A santificação é exatamente Deus retirando de dentro de nós a lama. Então, meu irmão, até que Jesus volte, nós temos que continuar buscando a santificação, porque a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Então, meu irmão, a paz do Senhor, que Deus tenha falado contigo nesse áudio de hoje e que o nome dele seja glorificado e exaltado. Até mais, a paz do Senhor.